Olá a todos. Sou o Dr. Ricardo Santos e hoje vamos analisar o tema Os segredos das especiarias para rins saudáveis e creatinina controlada. Meus caros amigos, já vos aconteceu sentarem-se à mesa com a vossa família e terem de se conter para não comerem uma deliciosa carne com molho ou um prato saboroso, simplesmente porque o vosso médico vos recomendou limitar o sal e os temperos? Já tiveram de olhar para um prato e só ousar comer um pedaço de peixe a vapor com um fio de molho de soja sem sal, com medo que os vossos rins enfraquecessem e o vosso nível de creatinina disparasse? Faço estas perguntas porque encontrei muitas pessoas, especialmente idosos, que já não ousavam comer nem beber. Isto porque, após um exame, o médico lhes anunciou que o seu rim estava enfraquecido, que a sua creatinina estava elevada e que era preciso seguir uma dieta rigorosa. Lembro-me ainda da história do Sr. Silva, de 60 e poucos anos, do interior de Minas Gerais. Ele me contou: antes, eu estava em plena forma, meu caro doutor, mas desde que descobri que meus rins estavam fracos, o médico me disse para não comer mais salgado, não usar mais mostarda ou caldos industrializados. Cada refeição se tornou um calvário. Eu comia como se estivesse ruminando, sem nenhum prazer. Mas o milagre é que, depois de apenas 3 meses mudando a forma de usar as especiarias na minha cozinha, sem nenhum medicamento em particular, apenas modificando 3 tipos de temperos nas minhas refeições diárias, eu recuperei o apetite, dormi melhor e, o mais importante, meu nível de creatinina caiu significativamente no controle seguinte. Meus caros amigos, a saúde dos vossos rins não depende apenas de medicamentos ou máquinas de diálise. Ela começa diretamente na vossa frigideira, na vossa panela e na pequena colher de especiarias que usam todos os dias. E eu gostaria de vos fazer uma pergunta. Quantos tipos de especiarias tem na vossa cozinha? Sabem que algumas especiarias podem fortalecer os vossos rins, enquanto outras, se usadas regularmente, podem enfraquecê-los 2 vezes mais rápido. Então, quais são as 3 especiarias que podem consumir com total segurança para ajudar a vossa creatinina a diminuir naturalmente? E quais são as 3 que deveriam absolutamente evitar se não querem aumentar cada vez mais o fardo dos vossos rins? Eu vos explicarei em detalhe na parte seguinte cada tipo de especiaria e cada método de utilização para que possam, ao mesmo tempo, comer com prazer e preservar a preciosa função dos vossos rins. Se isso vos interessa, por favor, ouçam a segunda parte. Eu vos explicarei claramente o que é a creatinina e por que ela aumenta quando os rins estão danificados. Parte 2. Compreender a creatinina e o impacto das especiarias. Meus caros amigos, antes de falarmos das especiarias benéficas e das especiarias nocivas, quero que compreendam claramente o que é a creatinina, por que a creatinina aumenta quando os rins estão fracos, e qual é a ligação com uma pitada de sal, uma colher de mostarda ou um caldo industrializado na vossa refeição diária. 1. O que é a creatinina? A creatinina é um resíduo produzido quando os músculos funcionam. Mesmo que o vosso corpo não faça muitos exercícios, há sempre uma atividade metabólica em cada célula. A creatinina é um subproduto desse processo. Normalmente, os rins filtram a creatinina e a eliminam pela urina. Se os rins são saudáveis, o nível de creatinina no sangue é estável. Mas quando os rins enfraquecem, o sistema de filtração sanguínea não funciona mais eficazmente. A creatinina acumula-se então no sangue, e esse nível aumenta progressivamente. É por isso que, durante uma análise sanguínea, se o vosso médico constata um aumento da creatinina, ele saberá que os vossos rins estão com um problema, e o nível desse aumento refletirá claramente o grau de declínio da função renal. 2. Por que as especiarias afetam a creatinina e a saúde renal? Meus caros amigos, poderiam pensar que uma pequena quantidade de especiarias não tem muita importância, mas a verdade é que essas minúsculas colheres de especiaria, se usadas de maneira incorreta, podem criar um fardo considerável para os vossos rins. Os rins não filtram apenas a creatinina. Eles também devem processar o sal, o açúcar, os produtos químicos, os conservantes e até mesmo os aditivos alimentares. E essas substâncias são precisamente os principais ingredientes das especiarias industrializadas atuais.
Por exemplo, uma colher de mostarda industrial pode conter quase 800 a 1000 mg de sódio. Um pequeno caldo industrializado também pode aumentar significativamente a pressão de filtração sanguínea. E se comem dessa forma todos os dias, os vossos rins estão constantemente sobrecarregados, o que leva a um aumento progressivo do vosso nível de creatinina sem que o saibam. 3. O que as pessoas com rins fracos devem observar ao usar especiarias? Se já apresentam sinais de fraqueza renal, se já tiveram um nível de creatinina elevado num exame, a primeira coisa a fazer não é tomar suplementos alimentares, mas reduzir o sal, eliminar as especiarias industrializadas que contêm conservantes e privilegiar as especiarias frescas e naturais com propriedades ligeiramente anti-inflamatórias que promovem a circulação sanguínea e não provocam retenção de água. É precisamente por essa razão que algumas especiarias tornam os rins mais leves a cada consumo, enquanto outras que se acreditam inofensivas danificam silenciosamente os rins todos os dias. Meus caros amigos, compreender a creatinina não é uma razão para se preocupar, mas para saber que uma pequena mudança na vossa cozinha pode ajudar a função renal a se restabelecer progressivamente e a diminuir naturalmente o vosso nível de creatinina. Então, quais são as 3 especiarias que podem consumir com total segurança sem temer um aumento da creatinina? E quais são as 3 especiarias que, quanto mais consomem, mais empurram os vossos rins para um perigo iminente? Compartilharei especificamente cada tipo e cada método de utilização na terceira parte. Parte 3. 3 especiarias seguras para rins fracos. Tipo 1. Gengibre fresco, anti-inflamatório, promove a circulação renal. Não causa retenção de água. Meus caros amigos, o gengibre é uma especiaria presente na culinária brasileira há séculos. De pratos ensopados a chás quentes, ele é encontrado em toda parte. Mas poucas pessoas sabem que o gengibre fresco é um remédio natural muito benéfico para pessoas com fraqueza renal e níveis elevados de creatinina, se usado corretamente. 1. O que o gengibre traz aos rins? De acordo com muitos estudos médicos modernos, o gengibre contém compostos de gingerol com potente ação anti-inflamatória. E meus caros amigos, a insuficiência renal, especialmente em seus estágios iniciais, é frequentemente acompanhada por uma inflamação silenciosa dos glomérulos e túbulos renais. Se a inflamação não for controlada, a função renal diminuirá progressivamente. A creatinina então aumentará. O gengibre fresco, se usado diariamente, pode ajudar a reduzir essa leve inflamação renal, melhorando a circulação sanguínea para as células renais, o que promove o metabolismo e reduz a retenção de água e o edema que muitas pessoas com fraqueza renal encontram. 2. O gengibre não causa retenção de água, uma grande vantagem para insuficientes renais. Algumas especiarias, especialmente as ricas em sódio como o sal, mostardas ou caldos em pó, frequentemente sobrecarregam os rins, causando retenção de água, inchaço do rosto e das extremidades. O gengibre, por sua vez, não tem esse efeito. Pelo contrário, o gengibre tem uma natureza aquecedora que estimula a circulação sanguínea e ajuda a dispersar a estagnação, auxiliando o corpo a eliminar naturalmente o excesso de água acumulada. É por isso que o gengibre é frequentemente recomendado para pessoas que sofrem de inchaço, falta de apetite, oligúria, pouca urina, ou edema, manifestações típicas da fraqueza renal. 3. Como usar corretamente o gengibre para os rins? Meus caros amigos, o gengibre é bom, mas consumir demais não é necessariamente melhor. Uma utilização razoável seria usar gengibre fresco cortado em fatias finas adicionado a pratos cozidos ou a vapor. Também podem cortar algumas fatias de gengibre num copo de água morna pela manhã. Isso ajuda a aquecer o estômago e tem um leve efeito diurético. Para quem tem frequentemente o estômago frio, adicionem um pouco de gengibre à sopa da manhã. Pequena nota: não excedam 10 g de gengibre por dia. Evitem beber chá de gengibre à noite, pois pode perturbar o sono. E se tomam anticoagulantes, consultem o vosso médico antes de usar gengibre regularmente. Em resumo, um pequeno pedaço de gengibre, se usado corretamente, pode ajudar os vossos rins a ficarem menos cansados todos os dias. Não substitui medicamentos, mas ajuda o corpo a combater a inflamação, a melhorar a circulação e a reduzir ligeiramente a retenção de água, o que contribui para impedir o aumento da creatinina. Se já usaram gengibre diariamente e se sentiram melhor,
com melhor apetite, menos edema nas mãos e pés. Por favor, comentem com o número 1 para compartilhar a vossa experiência comigo e com os outros. Tipo 2. A cebola roxa, rica em quercetina, apoia o antioxidante e reduz a inflamação glomerular. Meus caros amigos, muitos conhecem a cebola roxa como uma especiaria familiar na cozinha brasileira, de pratos fritos a ensopados, passando por marinadas tradicionais. Mas talvez não saibam que a cebola roxa é também um precioso remédio popular para pessoas com fraqueza renal, especialmente aquelas com níveis elevados de creatinina. 1. A cebola roxa. Mais que uma especiaria, um anti-inflamatório natural. A cebola roxa contém um ativo precioso chamado quercetina. É um poderoso antioxidante que tem sido amplamente estudado na medicina moderna. A quercetina tem a capacidade de reduzir a leve inflamação dos glomérulos, diminuir os danos causados pelos radicais livres e apoiar a melhoria da função renal por mecanismos naturais. Meus caros amigos, quando os rins estão inflamados, em particular nos casos de glomerulonefrite crônica, nosso corpo produz muitos oxidantes nocivos que atacam o tecido renal. Se não for controlada, esse ataque silencioso ocorre por muitos anos, levando à fibrose renal, ao aumento da creatinina e, finalmente, à insuficiência renal. A quercetina presente na cebola roxa é um dos compostos que ajudam a retardar esse processo de fibrose e a promover a recuperação das células renais ligeiramente danificadas. 2. A cebola roxa ajuda a regular a pressão arterial e a reduzir a pressão sobre os rins. Outra vantagem menos conhecida é que a cebola roxa ajuda a dilatar ligeiramente os vasos sanguíneos, o que contribui para estabilizar a pressão arterial. E, meus caros amigos, qualquer pessoa com fraqueza renal deve controlar muito cuidadosamente a sua tensão arterial, pois a hipertensão é o inimigo silencioso que danifica insidiosamente os rins. Comer cebola roxa corretamente ajudará a reduzir ligeiramente a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos e, consequentemente, a pressão sobre os glomérulos, esses filtros importantes nos nossos rins. 3. Como usar a cebola roxa para os rins? É preferível usar cebola roxa fresca, não frita, pois muito óleo e gordura teriam o efeito inverso. Podem cortar fatias finas de cebola roxa e misturá-las numa salada ou cozinhá-las a vapor com peixe para um prato saboroso e leve. Também podem assar uma cebola roxa inteira com a pele, depois esmagá-la e misturá-la em água morna para beber 2 ou 3 vezes por semana. É um método tradicional suave para limpar o sangue. Nota: pessoas com problemas gástricos graves devem comer cebola roxa cozida em vez de crua. Não comer em excesso de uma só vez para evitar irritações. Meus caros amigos, a cebola roxa, embora barata e pequena, é uma das especiarias capazes de apoiar a recuperação renal de dentro para fora. Não são necessários medicamentos, nem suplementos complexos. Basta usar regularmente cebola roxa fresca nas vossas refeições para ajudar a retardar a inflamação, a fibrose e o declínio da função renal. Se já usaram cebola roxa nos vossos pratos diários e se sentiram mais leves, menos inchados e a vossa tensão arterial é mais fácil de controlar, por favor, comentem com o número 2 para partilhar a vossa experiência. Tipo 3. A cúrcuma fresca contém curcumina, reduz a fibrose renal e apoia a filtração sanguínea. Meus caros amigos, a cúrcuma é há muito tempo considerada um precioso remédio na cozinha brasileira. Da cicatrização de feridas à redução de dores de estômago, passando pelo embelezamento da pele, a cúrcuma está presente na maioria dos remédios tradicionais. Mas o que muitos ignoram é que a cúrcuma fresca, com o seu célebre princípio ativo, a curcumina, é um aliado silencioso na proteção dos rins, ajudando a retardar a fibrose e a apoiar a melhoria natural da função de filtração sanguínea. 1. A curcumina na cúrcuma. Um guerreiro dourado contra a inflamação e a fibrose. Meus caros amigos, a curcumina é o principal ativo da cúrcuma de cor amarela escura, e tem sido cientificamente comprovada como um potente anti-inflamatório e antioxidante. Quando os rins são danificados, em particular em doenças crônicas como a glomerulonefrite, as lesões renais causadas pelo diabetes ou pela hipertensão arterial prolongada, as células renais são progressivamente danificadas e substituídas por tecido fibroso, perdendo assim a sua capacidade de filtrar o sangue.
A curcumina tem a capacidade de bloquear a formação de tecidos fibrosos nos rins, retardando a progressão da insuficiência renal, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir a inflamação silenciosa, um fenômeno comum em pessoas com creatinina elevada. 2. A cúrcuma auxilia na filtração sanguínea e na desintoxicação suave. Além das suas propriedades anti-inflamatórias, a cúrcuma também é conhecida por apoiar o fígado e os rins na eliminação de toxinas, melhorando a circulação sanguínea e, assim, reduzindo o fardo do sistema de filtração do corpo. Segundo estudos da Universidade de Farmácia de São Paulo, a cúrcuma fresca pode melhorar o débito de filtração glomerular, DFG, se usada regularmente e combinada com uma alimentação apropriada. Isso significa que a cúrcuma não só ajuda os rins a combater a inflamação, mas também pode contribuir para retardar o declínio da função de filtração natural dos rins. 3. Como usar a cúrcuma corretamente sem irritar o estômago. Algumas pessoas temem que a cúrcuma seja quente e cause dores de estômago. Mas se usada na dose e da maneira correta, a cúrcuma é muito segura. Eis como usar a cúrcuma de forma benéfica para pessoas com fraqueza renal. Usem cúrcuma fresca esmagada e cozinhem-na com pratos ensopados como peixe, carne magra, tofu para uma melhor absorção, ou misturem meia colher de chá de cúrcuma fresca esmagada com água morna. Bebam 30 minutos após o pequeno almoço 2 a 3 vezes por semana. Pode ser consumida com um pouco de mel puro, se não forem diabéticos, para reduzir o amargor e aumentar a absorção. Nota: a cúrcuma não deve ser usada diariamente a longo prazo e não deve ser usada em caso de sangramento ou antes de uma intervenção cirúrgica, pois a curcumina pode ter um leve efeito anticoagulante. Meus caros amigos, a cúrcuma fresca é barata e fácil de encontrar, mas é uma amiga preciosa para quem se esforça para restaurar naturalmente a sua função renal. Não são necessários medicamentos caros, apenas algumas rodelas de cúrcuma nas vossas refeições semanais e ajudareis os vossos rins a reduzir a inflamação, a fibrose e a filtrar o sangue mais eficazmente todos os dias. Se já usaram cúrcuma e notaram um melhor apetite, um estômago mais leve, uma pele mais brilhante e um sono melhor, por favor, comentem com o número 3 para partilhar o vosso sentir comigo e com os outros. Parte 4. 3 especiarias que enfraquecem os rins e aumentam a creatinina. Tipo 1. O sal. O inimigo silencioso dos rins fracos. Meus caros amigos, provavelmente já ouviram dizer que as pessoas que sofrem de hipertensão arterial devem reduzir o consumo de sal. Mas poucas pessoas sabem que o sal é também o inimigo número 1 das pessoas com rins fracos, especialmente aquelas cujo nível de creatinina começa a aumentar. 1. Porque o sal é nocivo para os rins. O sal, ou cloreto de sódio em seu nome científico, é um ingrediente indispensável na cozinha. No entanto, quando consumido em demasia, o sódio apresenta 3 problemas perigosos para as pessoas cuja função renal está comprometida. Causa retenção de água. Rins fracos não filtram rápido o suficiente. O excesso de sal retém a água, causando inchaço do rosto, dos pés, inchaço abdominal, dores no peito e aumento da pressão arterial. O sódio aperta os vasos sanguíneos. A pressão aumenta, o sangue acumula-se mais nos glomérulos, danificando os rins mais rapidamente. Aumenta a pressão de filtração glomerular. Ao comer salgado, o corpo deve esforçar-se para excretar o sódio, o que sobrecarrega os rins e aumenta a creatinina. Em outras palavras, comer salgado é como fazer os vossos rins fracos correrem além dos seus limites todos os dias. E com o tempo, este precioso filtro sanguíneo desgastar-se, assim que o saibam. 2. Quanto sal os rins fracos podem consumir? De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, uma pessoa normal não deve consumir mais de 5 g de sal por dia, o equivalente a 1 colher de chá rasa. Para pessoas com fraqueza renal, e em particular, aquelas cuja creatinina aumenta, o consumo deve ser limitado a 2 a 3 g por dia, ou seja, menos de meia colher de chá. Mas atenção, o sal não se encontra apenas no saleiro. Ele também está escondido na mostarda, nos caldos em pó, nos fundos de molho, nas conservas, nos peixes secos, nos picles, nas carnes processadas e no molho de soja. Podem reduzir gradualmente o sal para habituar o vosso corpo e realçar os sabores com especiarias naturais como a cebola, o gengibre, a cúrcuma, o alho,
em vez de dependerem inteiramente do sal e dos molhos salgados. 3. 3 sinais de que o vosso corpo pede ajuda quando comem demasiado salgado. Sede frequente, boca seca, inchaço do rosto pela manhã, inchaço dos pés à tarde, pressão arterial flutuante, oligúria, pouca urina, urina escura, fadiga, aperto no peito, dificuldade em dormir. Se apresentarem estes sinais, verifiquem imediatamente a quantidade de sal nas vossas refeições, pois é bem possível que os vossos rins estejam a fazer um pedido de ajuda silencioso. Meus caros amigos, reduzir o sal não significa comer sem gosto, mas dar aos vossos rins uma chance de descansar. O sal é uma faca de 2 gumes. Em quantidade suficiente, é bom, mas em excesso, mata os rins todos os dias. Se reduzirem para metade o vosso consumo de sal em cada refeição, já terão salvado os vossos rins de um fardo invisível. Se já reduziram o sal e têm menos edema, menos fadiga e uma micção mais regular, por favor, comentem com o número 4 para partilhar comigo. Tipo 2. Caldos em cubo e sopas industrializadas. Causam distúrbios metabólicos, cansando ainda mais os rins. Meus caros amigos, caldos em cubo ou sopas industrializadas são temperos que realçam o sabor dos pratos. Muitos dizem, brincando, que com um caldo em cubo, tudo fica delicioso. Mas para pessoas com fraqueza renal e creatinina elevada, esses produtos são temperos a serem usados com extrema cautela, pois não afetam apenas o metabolismo, mas cansam ainda mais rins já enfraquecidos. 1. O que os caldos em cubo fazem em nosso corpo? Os caldos em cubo têm como ingrediente principal o glutamato monossódico, um sal do ácido glutâmico. Uma vez ingerido, o corpo o metaboliza como um neurotransmissor. Mas o problema é que a metabolização dos caldos em cubo cria subprodutos que devem ser eliminados pelos rins. Para uma pessoa saudável, isso não é preocupante. Mas para uma pessoa cujos rins estão fracos e cuja capacidade de filtração sanguínea já está reduzida, com uma eliminação lenta de toxinas, a quantidade de resíduos provenientes dos caldos em cubo se acumulará no sangue, aumentando os níveis de ureia e creatinina, danificando as células renais a longo prazo, especialmente nos túbulos renais. Os distúrbios do metabolismo do glutamato afetam o sistema nervoso e a função hepática, que estão estreitamente ligados aos rins. 2. Muitos estudos alertam sobre caldos em cubo e rins. Um estudo na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em ratos, mostrou que o uso de caldos em cubo em altas doses por um longo período pode causar lesões nos tecidos renais, fibrose dos túbulos renais e aumento das enzimas hepáticas. Embora os estudos em humanos ainda estejam em andamento, muitos nefrologistas recomendam que pessoas com doenças renais subjacentes, hipertensão arterial, diabetes ou idosos reduzam ou evitem o uso de caldos em cubo em sua cozinha diária. 3. O que consumir em vez de caldos em cubo para que os pratos continuem deliciosos? Meus caros amigos, para que os pratos sejam saborosos sem a necessidade de caldos em cubo, vocês podem usar cebola roxa, cebolinha, gengibre, cúrcuma, vegetais naturalmente doces, cogumelos, cenouras, milho, caldos de ossos ou vegetais feitos em casa, um pouco de melaço ou pasta de camarão fermentada, usada com parcimônia para criar um sabor suave natural. Além disso, comer lentamente e mastigar bem também ajuda a aumentar a percepção natural do sabor doce dos alimentos, sem a necessidade de aditivos industriais. Meus caros amigos, os caldos em cubo, se usados na dose certa, não são imediatamente nocivos, mas para aqueles cujos rins já estão fracos e cuja creatinina começa a aumentar, quanto mais eles consomem, mais seus rins ficam cansados. Não porque é tóxico, mas porque seus rins não têm mais força para processar a quantidade de substâncias excedentes produzidas pelos caldos em cubo. Se já eliminaram os caldos em cubo de suas refeições e se sentiram mais leves, com melhor apetite, menos inchaço, por favor, comentem com o número 5 para compartilhar seu verdadeiro sentimento comigo e com os outros. Tipo 3. Pimenta, do reino, estimulação excessiva, nociva para os glomérulos e o estômago. Meus caros amigos, a pimenta do reino é uma das especiarias essenciais em muitos pratos brasileiros, de sopas de peixe a ensopados, passando por carnes grelhadas. Basta alguns grãos de pimenta para que o prato exale um aroma característico.
No entanto, para pessoas com fraqueza renal e, em particular, aquelas com creatinina elevada, a pimenta do reino é uma especiaria a ser limitada. Não porque seja tóxica, mas porque a estimulação excessiva da pimenta pode cansar ainda mais rins já enfraquecidos. 1. Pimenta do reino. Um leve estimulante para o sistema nervoso e digestivo. No grão de pimenta encontra-se um princípio ativo chamado piperina. É essa substância que dá à pimenta seu sabor picante e seu aroma pronunciado. A piperina tem a capacidade de estimular o estômago a secretar mais ácidos, aumentar o ritmo cardíaco, melhorar a circulação, fortalecer o metabolismo e a absorção de outras substâncias no intestino. Esses efeitos podem ser benéficos para uma pessoa saudável, mas representam um fardo para uma pessoa cujos rins estão enfraquecidos e que sofrem de distúrbios metabólicos. 2. Porque a pimenta do reino pode aumentar o risco de lesão renal. Meus caros amigos, a pimenta do reino aumenta temporariamente a circulação e a pressão arterial. Isso exerce uma pressão adicional sobre os glomérulos, que são pequenos filtros sanguíneos delicados nos rins. Em pessoas com fraqueza renal, quanto maior a pressão de filtração sanguínea, mais rapidamente os glomérulos se danificam, levando a um aumento da creatinina, edema e uma micção noturna mais frequente. A pimenta também estimula o estômago a produzir mais ácido, o que pode levar a gastrite e refluxo gastroesofágico, especialmente em idosos que têm pouco apetite. Em particular, segundo um estudo do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, o consumo excessivo de especiarias picantes como pimenta do reino e pimentas por um longo período pode levar a distúrbios da função hepatorrenal em pessoas frágeis, idosos ou aqueles com doenças subjacentes. 3. Quando a pimenta do reino se torna perigosa. A pimenta do reino não é ruim em si, mas se vocês a usam diariamente em muitos pratos continuamente, em altas doses mais de uma colher de chá por dia, e sofrem de problemas estomacais, hipertensão arterial ou creatinina elevada, a pimenta se tornará um estimulante excessivo que cansará seu corpo e enfraquecerá ainda mais seus rins. Algumas pessoas com fraqueza renal usam pimenta do reino para aquecer o estômago, mas depois se sentem cansadas, inchadas, com boca seca e urinam pouco. Esses são sinais de que o corpo reage ao consumo excessivo de especiarias estimulantes. 4. Qual a quantidade segura de pimenta do reino? Para uma pessoa saudável, menos de 1 a 2 colheres de chá por dia é seguro. Mas para pessoas com rins fracos e com níveis elevados de creatinina, é preferível usar a pimenta do reino apenas 1 ou 2 vezes por semana em quantidades muito pequenas. Podem substituir lá por ervas frescas. Gengibre fresco, que também cria um leve sabor picante e promove uma melhor circulação renal. Meus caros amigos, a pimenta do reino é uma especiaria poderosa. Não causa danos imediatos. Mas se vocês têm os rins fracos, se estão inchados ou se urinam muito à noite, o uso regular da pimenta é como jogar gasolina no fogo. Se já reduziram ou pararam de usar pimenta e se sentiram mais leves, urinam mais regularmente e comem mais facilmente, por favor, comentem com o número 6 para partilhar a vossa experiência comigo e com os outros. Parte 5. Como usar corretamente as especiarias para reduzir a creatinina e proteger os rins. Meus caros amigos, muitas vezes pensamos que as especiarias são apenas um acessório na refeição, mas, na realidade, o uso correto ou incorreto das especiarias afeta diretamente a saúde dos rins, especialmente em pessoas com níveis elevados de creatinina. Gostaria de partilhar convosco 5 princípios simples, mas muito importantes, para usar as especiarias a fim de comer com prazer, ao mesmo tempo que protegem os vossos rins todos os dias. 1. Privilegiar especiarias frescas e naturais em vez de especiarias processadas. Especiarias frescas como o gengibre, a cúrcuma, a cebola roxa, o alho, usadas com moderação, não só proporcionam um sabor característico, mas também contêm muitos ativos anti-inflamatórios e antioxidantes naturais. Em contrapartida, caldos em pó, molhos industrializados, misturas de especiarias pré-embaladas contêm frequentemente muito sal, glutamato monossódico, conservantes, corantes artificiais e aromas sintéticos. O sódio e o potássio, escondidos sob diferentes formas, podem obrigar os rins a filtrar mais. O conselho culinário simples: poucos ingredientes, mas privilegiar as especiarias frescas.
É assim que o corpo absorve melhor e reduz o fardo dos rins. 2. Usar as especiarias em pequena quantidade, no momento certo e no prato certo. Meus caros amigos, para pessoas com rins fracos, a dosagem é a chave. Cúrcuma, gengibre. 1 ou 2 fatias frescas ou 1 ou 2 colheres de chá picadas são suficientes para uma refeição. Cebola roxa. Use uma pequena cebola roxa frita rapidamente ou cozida a vapor com o prato. Alho. Se não tiverem problemas digestivos, usem 1 ou 2 dentes por dia, assados ou cozidos antes de comer. Atenção! Não misturem muitas especiarias fortes na mesma refeição, pois isso obrigaria o sistema digestivo e os rins a processar muitas substâncias ao mesmo tempo, o que pode causar fadiga, inchaço e micção noturna. 3. Cozinhe bem e consuma após as refeições. Evite especiarias em jejum. Algumas especiarias como o gengibre, a pimenta do reino, a cúrcuma têm uma natureza picante e aquecedora. Se consumidas em jejum, estimularão excessivamente o estômago, causando azia e sensações de calor, especialmente em idosos. Portanto, consumam sempre as especiarias em pratos cozidos ou bebam infusões de cúrcuma ou gengibre 30 minutos após as refeições. Não consumam especiarias cruas ou muito picantes sem terem comido, especialmente se tiverem o estômago frágil. Comer na hora certa favorecerá uma boa absorção e não sobrecarregará os rins e o estômago. 4. Beba água suficiente para que as especiarias possam apoiar os seus rins. Algumas pessoas dizem: comi gengibre e cúrcuma, mas ainda não vi efeitos. Mas, meus caros amigos, especiarias como a cúrcuma, o gengibre e a cebola só podem agir eficazmente se o corpo tiver água suficiente para metabolizá-las e eliminá-las. As pessoas com rins fracos devem beber 1,5 litro a 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo do dia, salvo indicação em contrário do médico. Atenção para não beber muita água à noite, pois isso faria com que urinassem frequentemente durante a noite, vos cansaria e impediria de dormir. 5. Escute o seu corpo. Se sentir desconforto, reduza ou modifique a sua forma de consumir. Nem todos reagem da mesma forma a todas as especiarias. Algumas pessoas sentem-se bem com a cúrcuma, mas têm azia com o gengibre. Algumas pessoas ficam inchadas com o alho, mas sentem-se bem com a cebola. Portanto, escutem as reações do vosso corpo após cada refeição. Se sentirem leves, urinarem regularmente e a vossa pele estiver mais luminosa, isso significa que é compatível. Se estiverem inchados, tiverem azia, boca seca ou estiverem cansados, ajustem imediatamente. As especiarias são pequenas, mas para uma pessoa com rins fracos, elas podem ser um remédio ou um fardo, dependendo de como as usam. Meus caros amigos, não precisamos seguir uma dieta alimentar estrita para proteger os nossos rins. Basta escolher as especiarias certas, usá-las na dose certa e no momento certo para que a creatinina se estabilize, os rins descansem e se recuperem. Tentem pequenas mudanças todos os dias, como reduzir o sal, eliminar os caldos em cubo, adicionar cebola roxa, uma fatia de gengibre, e depois de 1 ou 2 semanas, sentir-se mais leves, urinarão mais regularmente e dormirão melhor. Se já experimentaram um destes métodos, por favor, comentem. Eu experimentei para partilhar comigo e com os outros. Meus caros amigos, muitas pessoas preocupam-se imenso quando descobrem que os seus rins estão fracos e que a sua creatinina está elevada. Alguns perdem o sono, outros apressam-se a tomar todo tipo de medicamentos, sem saber que, diretamente da sua cozinha, diretamente da sua refeição diária, podem ajudar os seus rins a descansar e a recuperar progressivamente. Um pequeno pedaço de gengibre, uma colher de cebola roxa picada, algumas fatias de cúrcuma fresca, por mais simples que seja, se usados corretamente e com perseverança todos os dias, são como suplementos naturais para os vossos rins cansados. Inversamente, hábitos de tempero excessivos e descuidados, como o uso de muitos caldos em cubo, pimenta do reino ou molhos industrializados, aumentam silenciosamente o nível de creatinina, esgotando ainda mais os rins sem que o saibam. Sei que mudar hábitos não é fácil, mas, meus caros amigos, a saúde é algo que não pode ser resgatado por dinheiro. Se hoje escolherem apenas uma boa especiaria e reduzirem uma especiaria nociva, este já é o primeiro passo para proteger os vossos rins,
e uma vida saudável no futuro. Se este vídeo vos foi útil, por favor, cliquem no botão inscrever-se no meu canal para que eu possa continuar a trazer-vos conhecimentos médicos simples, práticos e acessíveis. E se tiverem familiares ou amigos que sofrem de micção noturna, fadiga, inchaço das mãos e dos pés devido a rins fracos, partilhem este vídeo com eles, pois um simples lembrete no momento certo pode salvar a saúde de uma pessoa que amam. Encontro-vos no próximo vídeo. Obrigado pela vossa atenção.